muito boa tarde. O meu nome é Carlos Maio, sou responsável da QSR, uma empresa de consultoria de recursos humanos especializada no setor aeroespacial. Comigo tenho o João Gomes Mota, responsável da APANTE, CEO da Albatroz, especialista na área de UAVs. A Daniela Geraldo está connosco por via remota, é a nossa conselheira científica do projeto Skill Up. E temos connosco também a nossa Project Expert, a Beatriz, que vai apresentar o Skill Up, um projeto extremamente interessante com parceiros de vários países europeus, Portugal, Espanha, Itália, França e outros países que a Beatriz irá dar conta. E é um projeto que, sobretudo, tende a responder àquilo que, mesmo muito do research feito, tendo sido pré-Covid, tem respostas que são ainda atuais mesmo neste âmbito e neste contexto do Covid. Portanto, eu vou passar à Beatriz para fazer a apresentação do projeto. De seguida haverá uma sessão de perguntas e respostas aqui entre os oradores, mas também, espero também, com algumas perguntas de quem nos está a seguir. E, portanto, eu vou passar à Beatriz para a apresentação do projeto. Beatriz. Obrigada, Carlos. Então, venho aqui apresentar-vos um projeto, como o Carlos disse, muito interessante, que é o Skill Up. E vamos falar um bocadinho dos primeiros resultados também do projeto, vou apresentá-lo de uma forma geral. E estes primeiros resultados que têm a ver com o tema desta sessão, que é as futuras tendências que nós vamos ter no setor aeronáutico, tanto para os nossos profissionais, mas também para o setor em si. Começando e dando um bocadinho aqui no contexto do projeto, de onde é que ele surgiu. Surgiu de percebermos esta nova visão, desta visão do futuro, em que teremos presente cada vez mais a automação, a digitalização, a inserção de novas tecnologias, como a impressão 3D, cada vez mais a implementação de medidas de sustentabilidade ambiental e estas mudanças, e cada vez mais também a presença de drones nas áreas urbanas, e estas mudanças vão então ser importantes para um contexto futuro. E foi a partir deste contexto que o Skill Up colocou duas grandes questões, e é destas questões que ele surge. Primeiramente, quais são estes desafios para os profissionais do setor, e depois como é que nós podemos comatar estes desafios e estas mudanças para torná-los melhores profissionais e potenciar o seu desempenho. E a resposta esteve em dois conceitos que cada vez mais, junto dos recursos humanos e de muitos líderes, são conceitos que se tornam sonoros, que é o upskilling e o reskilling. Portanto, as mudanças vão tornar certos trabalhos obsoletos, mas também vão criar novas oportunidades. E o reskilling é pegar nestes profissionais que atualmente temos e potenciá-los com novas competências para desempenhar novas tarefas e novas funções. O upskilling de si será, neste caso, de pegar nestes profissionais e dar-lhes novas competências dentro da função que tinham. E é pegando nestes dois conceitos que surge o Skill Up. O Skill Up é um projeto financiado pela Comissão Europeia, que tem 12 parceiros, está em mais de 5 países, começou em janeiro deste 2020 e durará até dezembro de 2022. Tem como objetivos, e aqui estão apenas alguns, terá muito outros objetivos, definir os conhecimentos, as necessidades e as competências dos profissionais do setor aeronáutico, identificar os perfis de trabalho, começar a pôr algumas ferramentas e soluções deste sentido no mercado e criar um Knowledge Center online onde possamos partilhar estas sinergias juntos. E qual será a abordagem? Então, o Skill Up é muito focado nesta vertente humana e do fator humano e de como é que nós podemos, então, potenciar os recursos humanos no setor. E começará por identificar as maiores tendências, as tendências futuras em termos dos cenários e das competências. De seguidamente, perceber então as novas necessidades, criar soluções para estas necessidades e, por fim, criar a plataforma digital, como eu disse, para termos uma sinergia entre todas as partes interessadas a nível europeu, mas também nos próprios países. E quais são então os perfis que serão focados no projeto e que estão a ser focados? Dentro do setor destacamos 4 perfis profissionais: os controladores de tráfego aéreo, os pilotos, os operadores de drones e os operadores aeroportuários. E dentro destes 4 perfis, vamos focar-nos em outros 4 target groups, que são os futuros trabalhadores, os atuais trabalhadores, as entidades empregadoras
e os formadores destes profissionais. E os resultados então que esperamos? Esperamos poder oferecer ao mercado 4 grandes resultados que estamos a trabalhar. Primeiramente, um mapa de transformação de competências, que é um bocadinho também o que venho aqui falar. Programas de formação no setor aeronáutico, tanto transversais, mas também específicos para estes 4 perfis. Criar ferramentas de avaliação da formação para perceber em que nível é que as pessoas entram, mas depois também qual é o impacto da formação para estes trabalhadores. E, por fim, a plataforma do Knowledge Center, que esperamos então que possamos depois manter os resultados do projeto ao longo de várias gerações e que não seja um trabalho pontual, mas que tenha impacto no mercado. E assim, terminando aqui um bocadinho a contextualização do projeto, venho de apresentar uns primeiros resultados deste primeiro ano do projeto, que ainda não é bem um ano, relativamente aos futuros cenários então, que são esperados daqui a 10 anos no setor. Nesta primeira parte do projeto, juntou-se 2 fontes de informação, que foi o que é que já foi feito até agora, em termos de revisão de literatura, os projetos antigos da Comissão Europeia e, por fim, houve uma auscultação junto do mercado. Fomos ter com estes profissionais e com estes target groups e fomos pedir o seu feedback e a sua opinião. E foi da junção destas 2 fontes que conseguimos, então, de perceber estes futuros cenários e futuras necessidades. De modo transversal, e apresentando aqui um bocadinho o que é transversal a todos os perfis no setor aeronáutico, podemos destacar 4 tendências futuras para daqui a 10 anos. Primeiramente, mudanças que advêm da globalização, o facto de estarmos cada vez mais num mercado global em que há muitas sinergias entre os países e as empresas, também terá as suas fontes disruptivas, como, por exemplo, novas crises de higiene sanitária, crises sociais, ambiente extremo, maior probabilidade de risco de termos algumas situações de terrorismo, etc., que vão pôr na indústria um peso muito maior no desenvolvimento de uma cultura de segurança e de gestão da emergência. Depois, um progresso tecnológico que será rápido e exponencial e que terá muito presente a automação e a digitalização, a introdução de inteligência artificial, que vai mudar muito a forma como o setor funciona e vamos passar a ter os nossos profissionais mais focados não no que a máquina pode fazer, mas na supervisão, no controlo, na gestão. Por fim, vamos ter uma nova tendência na cibersegurança. O facto de termos um mundo cada vez mais digital e global tem como consequências que cada vez mais estamos expostos aos ciberataques e, de novo, a cultura de segurança será muito importante para os atuais e futuros trabalhadores. E, por fim, cada vez mais a proteção ambiental, o desenvolvimento de um setor sustentável que tem em consideração as novas tecnologias de sustentabilidade, os novos combustíveis e vai ser esta cultura de mudança em termos ambientais será implementada no setor e terá mesmo que ser implementada até em termos de regulações. Junto dos profissionais, e aqui apresento uma parte tanto das entrevistas como questionários que fizemos junto destes perfis, os profissionais identificaram 4 grandes mudanças que esperam que existam no seu local de trabalho. Primeiramente, novas tecnologias. Todos os perfis identificaram que vai haver muitas novas tecnologias que terão que se preparar para. Haverão mudanças nos regulamentos devido a estas novas tecnologias. Os profissionais identificam também alguma imprevisibilidade do mercado, tendo em conta o Covid-19, um aumento de tráfego, sobretudo, e os perfis identificaram coisas diferentes, mas este é o que será transversal. E aqui temos alguns dos pontos apontados e o que nós perguntámos aos diferentes perfis. E, por fim, em termos de competências, nós, juntos dos profissionais, perguntámos quais as competências que achariam que seriam importantes para 2030 e, ao longo dos 4 perfis profissionais, verificámos que a adaptabilidade foi várias vezes mencionada, bem como as competências e conhecimento tecnológico e as IT skills. E isto foi o que foi transversal e também verificámos, de uma forma peculiar, que ao longo dos 4 perfis, várias soft skills são mencionadas como sendo importantes para 2030. Portanto, não são só as hard skills aqui que são importantes, mas também as soft skills. No caso dos pilotos, identificamos a resiliência, competências interpessoais. Nos controladores de tráfego aéreo, temos também as competências interpessoais. Nos operadores aeroportuários, a comunicação. E nos operadores de drones, a tomada de decisão e a gestão de situações de perigo ou de emergência.
E é assim, com este panorama e com estes primeiros resultados precoces do projeto, que lança aqui o debate para os presentes aqui e também para os em casa, para qualquer questões que tenham. E queria então começar aqui por lançar uma pergunta para todos, que é se as mudanças que foram aqui encontradas, os desafios e as necessidades que foram encontradas no projeto, se, na vossa opinião, vão de acordo com o que estavam à espera, com a vossa perspectiva de mercado. Queria ouvir aqui um bocadinho os vossos comentários e vou juntar-me aqui. Começamos pela Daniela, se calhar, ou começo eu? Pode começar, João. Pronto, então começo eu. Bom, essencialmente a situação dos operadores, e em particular dos pilotos de drones, é diferente dos outros porque não se trata de fazer nem upskilling nem reskilling, é só mesmo skilling. O problema principal é que a maior parte das pessoas tem uma formação ad hoc que não foi nem qualificada e, na maior parte dos casos, nem sequer têm um plano de formação estruturado. Portanto, essa é a primeira necessidade. De resto, em relação ao que foi identificado na área dos pilotos de drone, estou plenamente de acordo. É extremamente curioso que somos olhados muitas vezes como sendo os cromos da informática e mesmo nós, quando falam connosco, a primeira coisa que dizemos que nos faz falta é tecnologia de informação e literacia computacional. Será humildade, será reconhecimento que as coisas mudam todas muito depressa, não sei, mas surpreendeu-me a importância que isto foi dado. Há um aspecto que é muito importante para nós, a Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas, e que veio também nas respostas dos inquéritos, que é a questão da responsabilidade e do planeamento. Muitas operações com aeronaves não tripuladas são feitas quase sem planeamento e é bom perceber que os próprios pilotos e as próprias pessoas que dedicam isso sentem que isso é uma lacuna e uma ameaça para a sua própria profissão e para a qualidade do trabalho que fazem. O autorreconhecimento das limitações é o primeiro passo para a pessoa ir aprender e melhorar. Isso é muito importante e isso foi saboroso encontrar isso. Depois, há outras áreas, mas não sei se monopolizo agora isto. Queria começar por aqui, em relação à tabela que está ali identificada, mas planear e decidir e tomar responsabilidades é importante. Os drones não devem ir para o céu só porque está um dia bonito e porque eu quero ver o meu filho a jogar à bola e filmá-lo. Olha, Beatriz, eu concordo com o que está aqui. Julgo que o que falta aqui é como é que vamos chegar a estas mudanças. E há aqui uma parte essencial que eu sei que no seguimento do projeto vai estudar, que é estas mudanças têm que ser implementadas pela indústria, pelas entidades formativas. E aquilo que temos que pensar é, e tu conheces-me, sabes que falamos disto há algum tempo, é como é que fazemos esta interação ser mais prática, que concretize todas estas mudanças, porque não é a indústria sozinha que as vai fazer, não é a formação que as vai fazer. É uma osmose entre ambas, que é difícil, que se debate continuamente, a dizer, desde sempre, desde que há indústria, desde que há formação, mas que nesta fase, estamos ali a falar da adaptabilidade e da IT skills. Sabendo nós, mesmo que os experts, como o João diz, os cromos de informática, eles próprios dizem, nós precisamos continuamente mais de IT skills. E porquê? Porque estão sempre em update, estão sempre, as IT skills 2 daqui a uns meses já são obsoletas. Portanto, tem que haver continuidade na formação. A adaptabilidade também é uma skill que se vai buscar à formação contínua também. E onde é que se há formação? Nas entidades formativas. Não quer dizer que na indústria não haja formação e deve haver formação, mas os especialistas são as entidades formativas. E, portanto, trazer know-how das entidades formativas para a indústria e levar o know-how da indústria para as entidades formativas, isto para mim é essencial. É uma grande mudança, digamos, de uma forma mais macro, que não está aqui identificada, mas que eu sei, como disse, que o projeto vai referenciar, mas que é essencial para implementarmos estas mudanças. Eu concordo com o que está aqui, mas reforço e ponho faço o sublinhado da necessidade desta questão. Ótimo. E perguntar se a Daniela queria acrescentar alguma coisa. Não sei se a Daniela... Olá, boa tarde a todos. Eu não sei se me faço ouvir, que isto digital às vezes pega-nos algumas partidas. Tá. Ok, boa. Pegando um bocadinho no que foi dito, eu acho que de facto os próprios profissionais começam a sentir a necessidade de evoluir
noutro tipo de competências, como para além das competências técnicas. E a verdade é que há muito que se apelava para esta necessidade das soft skills. E eu acho que durante muito tempo as organizações viram-no como um tema de caráter pessoal, portanto a pessoa ou tinha ou não tinha e era recrutada ou valorizada no mercado em função disso. E hoje percebe-se, com toda esta automatização, com a digitalização, com a indústria 4.0, que o que está em causa é o futuro das empresas e, portanto, as pessoas vão ser capazes de acompanhar este desenvolvimento tecnológico ou vão ficar para trás. E quem vai ficar para trás não são só as pessoas, são as empresas também. E são estas soft skills que nos vão permitir, por exemplo, esta questão da adaptabilidade, portanto, o sermos capazes de aprender novas competências, termos esta curiosidade intelectual de aprender outras coisas e, de facto, vai deixar de ser um tema de caráter pessoal e vai começar a ser um tema das empresas. E pegando um pouco no que o Carlos estava a dizer, eu acho que muitas vezes as empresas encararam estes temas como um contexto muito teórico, não é? Portanto, mais uma coisa que nós tínhamos que formar. Eu acho que vai ter que se encontrar aqui um meio termo e uma solução que não implique com o budget das empresas, que não implique a gestão de tempo, porque são sempre os dois principais fatores apontados. E eu acho que vai ser muito importante aqui a questão da liderança das empresas. Portanto, elas podem ser, de facto, uma forma de responder a estas necessidades e nós não temos que colocar toda a gente numa sala de formação para ensinar este tipo de coisas, porque elas vão ser coisas do dia-a-dia e, portanto, devem ser ensinadas em contexto on the job, como são ensinadas muitas hard skills. E, portanto, questões como o mentoring e o job shadowing, portanto, vão ser importantes e, se calhar, vão ser uma forma de responder a esta necessidade do mercado sem impactar demasiado o que é o dia-a-dia das empresas. Ótimo. Obrigada. Antes de passar à frente, queria juntar só uma coisa. Sim, ainda tomando as palavras da Daniela, há um aspecto importante na arquitetura do projeto que fala de um tema antipático e que é bom pô-lo à frente, que é a avaliação dos processos de aprendizagem e de formação. É muito antipático porque nós estamos habituados a fazer formação e depois o formando ou é, e no caso dos pilotos e dos controladores de tráfego, é aprovado ou reprovado e, em princípio, se for reprovado, entre aspas, a culpa é dele ou dela. Pronto. Não é assim, e portanto o mentoring e todo o shadowing é preciso perceber se ele foi de facto bem formado e se o eventual fracasso na aquisição das competências que era suposto ter é só da responsabilidade dele ou é até maioritária da responsabilidade dele. E isso é muito importante porque só isso é que permitirá melhorar as coisas para daqui a 10 anos. É uma tarefa antipática, é uma tarefa que realmente as pessoas não falam disso, mas que acaba por causar frustração nos formandos e muitas vezes até nos empregadores, que são outro dos grupos de interesse do projeto, porque dizem tantas horas gastas em formação e depois tenho taxas de retenção ou de fracasso, como for medido, muito grandes. Eu acrescentava, antes de irmos a outra pergunta, a questão que a Daniela pôs, enquadernado com o que o João disse, sobre a liderança. Até agora, e o que o projeto mostra, e com certeza irá mostrar, porque é uma tendência que vai acontecer, a liderança até agora muitas vezes via a formação como algo que tem que ser. Obviamente, as generalizações são todas erradas, mas normalmente, mesmo quando se via a formação como algo importante, a avaliação, o impacto da formação não era, não conseguíamos ter esse impacto e não era bem estudado. E ainda há muita coisa para se fazer nesse processo de avaliação e nesse processo do impacto da formação. Quando aqui identificamos já a adaptabilidade e, no fundo, o que nos remete ao long life learning, ter cada vez mais importância nas empresas, ter cada vez mais importância na evolução das pessoas, logo das suas competências, logo das competências que põem à disposição das empresas, logo naquilo que as empresas põem à disposição dos seus clientes, logo no retorno das empresas. Portanto, quando estamos a falar de long life learning, logo tem que haver a tal osmose, formação e operação da empresa. E essa osmose é aquilo que, de facto, o projeto vem mostrar que é essencial e é aquilo que, de facto, as lideranças têm que perceber e ter no seu mindset cada vez mais. Exatamente, Carlos. O projeto, e é uma coisa que temos como base, é a formação bem planeada, é uma ferramenta e uma vantagem competitiva para qualquer setor. E tem que ser começar a ser vista não como uma obrigação, mas como esta ferramenta
que poderá trazer tanta vantagem competitiva como desenvolver certas competências. A formação terá que ser o core das empresas daqui para a frente no mercado que está sempre a evoluir e a ter novas exigências. E assim, remeto uma segunda pergunta para o João, no sentido de, tendo em conta o que vimos aqui e os resultados do projeto, que outros desafios e mudanças achas que temos para os operadores de drones? No caso dos pilotos de drones, é tudo novo e há alguns aspectos que são um bocadinho particulares. É verdade que há drones que voam muito alto, em particular os militares, mas a maior parte dos drones usam aquele bocadinho do espaço aéreo que é quase encostado, chega-se lá com os dedos. E isso torna-os peculiares como aeronaves, porque vivem a meio caminho entre a terra e o céu. Um drone tem que ser fluente na linguagem, nos protocolos, na relação com as outras aeronaves e, ao mesmo tempo, ter exatamente a mesma capacidade de relação com as pessoas no solo. São aeronaves, os pilotos têm que ter competências de pilotos, mas têm uma relação com o solo que a maior parte das outras naves não tem, mesmo os helicópteros, que é aquilo que mais se aproxima disso, não têm uma relação tão próxima. Eu gostava de usar uma metáfora simples. Devemos preparar-nos para pensar que os drones vão ser uma coisa tão frequente na nossa vida como as moscas ou as borboletas. Toda a gente gosta de borboletas, a maior parte das pessoas não gosta de moscas. Vamos ter que aprender a fazer as coisas bem feitas, de maneira a que, quando as pessoas virem passar um drone na janela, pensarem, isto é uma borboleta, deixa eu ver o que ele está aqui a fazer, é simpático, e não uma mosca, porque as pessoas vão zangar-se. E neste momento sabemos disso, não há de facto muita educação, as pessoas não conhecem a relação com a Terra, há uma ênfase muito grande na segurança no espaço aéreo, e tem que haver, não estou a dizer o contrário, mas a Polícia de Segurança Pública já várias vezes, e a GNR também, se dirigiu à APANT a dizer o que é que nós fazemos quando há estas moscas a incomodar os cidadãos que estão nas suas casas. Esta relação é muito importante e é diferente da maior parte das aeronaves. No resto das aeronaves queixamos sobretudo do barulho. A poluição que elas nos fazem, que nos incomodam, é o barulho. Os drones vão interferir mais na nossa vida e, portanto, vamos ter que aprender a viver com eles. Isto é claramente diferente. Uma segunda nota que eu queria deixar aqui, que também é um bocadinho diferente da maneira como nós nascemos, há uma pressão muito grande para entrar no mercado e a própria União Europeia, pela Direção-Geral da Concorrência, está a tentar forçar isso. Ao mesmo tempo, a Direção-Geral de Transporte e todas as pessoas que têm a ver com a gestão do espaço aéreo, que prezam muito a segurança, estão a lutar por mais segurança. Mercado de um lado e segurança do outro é um choque que é difícil de harmonizar. Estamos a caminhar para isso, mas há uma pressão muito grande de pessoas que não sabem nada de aeronáutica e que querem voar e que acham que têm direito a voar, e outras pessoas que dizem, espera aí, este espaço é partilhado, temos que ser seguros e, portanto, é preciso aprender as coisas da aeronáutica. Isto vai ser difícil. Neste momento, não sei dizer exatamente como é que vai ser feito esse equilíbrio. Precisamos de muita formação, porque, como digo, os pilotos de drones vão ter que ser pelo menos bilíngues, falar céu e falar terra. Eu, já agora, antes de responder à pergunta, acrescentava aqui uma coisa que o João falou que tem a ver com a percepção humana. E a questão dos drones tem muito a ver exatamente com isso, com a percepção humana. Muitas vezes nós olhamos para uma mosca e parece-nos bonita como uma borboleta, ou olhamos para uma borboleta e parece-nos feia como uma mosca. Eu dou o exemplo da percepção humana num projeto onde também estamos incluídos, e a Daniela também está a trabalhar, e a Beatriz, que é o ruído do avião, entre 2000 e 2015, diminuiu em 75%. Mas a percepção humana sobre o problema aumentou. E, portanto, o que está a falhar é exatamente, e no quadro da aviação, há aqui um problema de facto, e falámos, o projeto também fala das questões ambientais. Força, João. Nada, o projeto fala das questões ambientais. De facto, há aqui em falha uma política de comunicação da aviação. E o João diz, porque há muita gente que não percebe nada de aviação, também neste momento quer voar, e isto cria uma confusão na percepção que se cria ao público, que não é saudável. E há um trabalho para se fazer aqui, nesta questão. Porque isto é extremamente importante, a questão das moscas serem, quando olhamos para uma mosca e identificarmos como mosca, ser de facto uma mosca, quando olhamos para uma borboleta, ser de facto uma borboleta. Portanto, isto é muito importante, essa questão. Quanto às novas... A pergunta era sobre as novas competências nos pilotos. Sim, era de se estes desafios encontrados se apontam para mais um desafio, e dirigi primeiro ao João, dada a sua expertise, mas agora também a ti, Carlos, relativamente aos outros perfis, tanto dos pilotos como dos operadores, se identificas outros desafios que, por acaso, o estudo não identificou? Eu
identifica aqueles desafios, sobretudo, repare, o piloto, e o Gonçalo poderá dizer melhor do que nós, mas o piloto é cada vez mais um data analyst. O avião dá os dados, o computador conduz o avião e o piloto gera os dados portanto, comunica os dados. Obviamente tem isto, vamos lá ver. Enquanto entre a cadeira e os dados, houver ali uma pessoa, eu sinto-me muito mais seguro e se houver duas, ainda mais seguro eu me sinto. E, portanto, isto é muito importante. E, portanto, e lá está, é a questão da percepção. Mas, obviamente, o piloto é cada vez menos condutor, mais analista de dados do avião e, se calhar, se quiseres, até cada vez mais comandante. Porque, no fundo, está ali a comandar aquelas 300 pessoas que vão ali no avião, aquela equipa que está a tomar conta daquelas 200, 300 pessoas. Portanto, repare, a relevância das soft skills também para um piloto, cada vez, das soft skills e das IT skills. IT skills para identificar e poder analisar os dados que o computador, que o avião lhe está a dar. Soft skills para poder ser o comandante daquela gente toda. Sim. O que estás a dizer, Carlos, por acaso, das muitas entrevistas que o projeto tem e dos questionários, vários pilotos apontam exatamente o mesmo nas suas entrevistas, de que cada vez mais sentem que têm de desenvolver estas competências de liderança e de gestão e que veem essa falta das soft skills, não tanto agora das competências técnicas, mas estas competências sociais que cada vez mais a automação e a digitalização lhes vão exigir na sua profissão. E é muito engraçado dizer isso exatamente porque foi muito o que foi revelado nas entrevistas. E pegando aqui nesta questão então das competências interpessoais, das soft skills, agora dirijo-me à Daniela. E verificamos então que o facto de estarmos a viver uma nova revolução industrial, esta indústria 4.0, está a trazer muitas mudanças ao setor aeronáutico e os próprios profissionais identificam muitas lacunas no caso das competências sociais. E pergunto a ti, Daniela, se achas que vamos então viver uma nova revolução, neste caso não industrial, mas uma revolução das soft skills, por exemplo? Eu acho que a revolução das soft skills vai acompanhar a revolução industrial. E um bocadinho também pegando no que estava a dar um exemplo específico dos pilotos, eu recordo-me logo, por exemplo, da gestão de tráfego aéreo e da gestão de stress. Portanto, o controle do tráfego aéreo vai, se calhar, ter cada vez mais desafios, não só com o aumento de tráfego, portanto, é esperado que pós-Covid, esperamos que corra tudo bem, mas que o tráfego de facto aumente e o céu está pensado para isso. A questão dos drones também, portanto, tudo isto vai aumentar a exigência da profissão dos controladores de tráfego aéreo, portanto, salta-me logo a ideia, a gestão de stress. E se calhar também muito do que se falava há pouco dos pilotos, portanto, esta questão da comunicação entre equipas vai ser cada vez mais importante. Capacidade de resolução de problemas, portanto, quanto mais digital for, mais o humano tem que estar preparado para resolver um problema que não depende à partida dele, não é? Portanto, nós vamos ter uma capacidade de tomada de decisão muito superior àquela que temos atualmente. Portanto, eu acho que o erro humano vai ser ainda mais importante do que era até hoje, a contar aqui com a falha do digital, digamos assim. Ótimo. E agora, assim, uma última pergunta geral, que tem que ser colocada, pronto, no contexto que vivemos, no contexto pandémico, que outras perspectivas têm então para estes perfis? Porque, apesar de todo este estudo, foi uma mistura de pré-Covid com já o Covid a acontecer, e se acham que os resultados aqui estão de alguma forma errados, tendo em conta esta nova perspectiva que vivemos e que vamos viver? Bom, errados não estarão, podem estar incompletos, porque a maior parte das coisas tem a ver mais com os humanos do que propriamente com a contingência que estamos a viver agora. Onde é que estão incompletos? Estão incompletos, há neste momento uma força motriz para mudar as atividades relacionadas com drones que não havia até agora. O trabalho até março foi tornar os drones conviviais com as pessoas. Portanto, estávamos preocupados com a percepção, com a redução dos riscos, e agora, de repente, fomos postos diante de uma situação em que os drones podem ser uma ferramenta de telepresença, eu fazer uma coisa sem estar lá. É completamente diferente eu estar a fazer uma atividade em que é uma atividade entre uma máquina e um ser humano, e há imensas apresentações de PowerPoint que têm os famosos slides de uma mão robótica a dar um aperto de mão a uma mão humana. Portanto, esta colaboração, esta dança entre humanos e robôs é extremamente frutuosa, e mesmo que o robô não seja uma coisa visual, seja um software de um avião,
procuramos deixar para os robôs a parte, ou para as máquinas, falando mais genericamente, a parte que é repetitiva, cansativa e com grande volume de dados, e deixar para o humano o data analyst, a pessoa que tem que resolver a ambiguidade, a exceção. E neste momento estão a pedir-nos outra coisa, que é deixar de fazer as coisas assim para usar a máquina como substituto do humano. Isto claramente não estava previsto no Skill Up, não está no âmbito do Skill Up na exata medida em que estamos a falar de pessoas e não de máquinas. Não é um projeto técnico, não é um projeto que tenha a ver sobre drones ou sobre tecnologia, portanto tem a ver com pessoas, mas claramente as pessoas vão ter que, de certa forma, como aos pais que soltam os filhos e confiar que eles vão fazer alguns disparates, mas que vão voltar vivos a casa, nós, pilotos de drones, vamos ter que confiar em alguns casos, que vamos deixar os nossos drones sair, e que eles farão alguns disparates menores, mas que voltarão vivos e cumpriram a sua missão, e temos que saber alargar isso, e isso não está de todo no projeto. Essa é uma das coisas que claramente ficou incompleta. Portanto, a parte de operação autónoma, remota e sem humanos. Mas isso abre oportunidades novas, porque há coisas que vão deixar de se fazer ou que vão ser muito difíceis de fazer e que hoje são difíceis. Pensamos, por exemplo, testar massivamente uma população. Não sei se este fim de semana é no próximo, mas penso que é a Eslováquia que se propõe testar toda a população no fim de semana. 5 milhões. Ora, são 5 milhões de pessoas, não é? 5 milhões de pessoas. Se conseguirmos automatizar grande parte deste processo, torna-se muito mais viável. Máquinas é a forma ideal de o fazer. Como é que temos que confiar? Quais são as tarefas que as máquinas podem fazer? Quais são aquelas que vamos deixar para os humanos? Isto vai ser tudo mudado e a relação entre o homem e a máquina pode mudar muito. Estou convencido, apesar de tudo, que até na simples entrega de comida em casa, nós vamos continuar a gostar de ter um humano que nos vai entregar comida à casa. Mas, se calhar, durante algum tempo, vamos ter que nos habituar que seja um robô que nos deixa comida à porta no tapete e que, pronto, que a gente paga por multibanco e acabou-se. Mas isso não está no projeto, infelizmente. Vamos ter que pensar, se calhar, estender essa parte. Vou acrescentar algo que também não está no projeto, mas que veio agora com a questão do Covid. Esta é uma indústria que, de facto, tem competências bastante alargadas e que é uma indústria sexy, mas cujos profissionais, e que é uma indústria que é das indústrias mais caras para se criar um profissional, é esta indústria da aeronáutica. Pronto. É muito mais caro por causa da formação inicial, por causa da formação contínua que se tem, é muito caro ter um profissional qualificado para esta indústria. E agora o que vemos é estes profissionais têm algo que debatem-se com um desafio que foi identificado agora, também ali, que é a questão do mercado. Até agora havia a questão do mercado ao contrário, que era a falta de profissionais. E agora virou-se essa questão, que é o que é que estes profissionais vão fazer com a diminuição da atividade aérea. E com tantas e é importantíssimo nós identificarmos neste projeto as competências que eles têm, até pela interligação com outras indústrias. Não nestes perfis que nós vimos, mas nos perfis um pouco mais a montante do setor aeronáutico, vimos empresas que trabalhavam para o setor aeronáutico a fazerem máscaras, a fazerem ventiladores, a alterarem as competências dos seus colaboradores para dar respostas àquilo que são os desafios imediatos do Covid. E isto é algo que nós temos que perceber também, que competências é que estas pessoas têm para dar resposta a uma questão de mercado que se virou e levá-las eventualmente para outros setores e depois até trazê-las, porque isto é uma opinião muito pessoal que eu vou dar. Corremos o risco que daqui a 2, 3 anos, quando tivermos 80%, 90% do pré-Covid, nós temos mais falta de pessoal qualificado do que tínhamos no pré-Covid, apesar de termos só 80%, 90%. Porquê? Entre aquilo que se perde de pessoas qualificadas e pessoas que não se vão formando, sim, tudo isso, há esse... O hiato da formação é muito lento. Sim. É uma opinião minha, não é uma opinião pacífica entre muita gente com quem eu vou debatendo, mas eu julgo que pode acontecer isso. E, portanto, há aqui uma abordagem às competências das pessoas que temos que alargar no sentido de perceber, ok, nós temos um problema imediato. Como é que vamos dar mercado a estas pessoas? E há de certeza aqui muita competência adaptável, a questão da adaptabilidade, a outras indústrias. Ok. Daniela, temos assim uns últimos minutos, não sei se queres também... Eu acho que, apesar de tudo, o projeto calhou em boa altura, porque esta questão do Covid obrigou-nos a repensar um bocadinho a própria indústria. Eu acho que esta combinação
de pós-susto mais competências vai ser sem dúvida importante, e esperemos que não volte a acontecer, mas a previsão é que estas pandemias aconteçam cada vez mais. Eu acho que isto vai dar alavancagem ao setor para se preparar de outra forma para estas situações, e sem dúvida que estas competências vão de facto ser essenciais. Beatriz, se puder acrescentar só sim. uma coisa, fala-se muito nesta transformação digital e na requalificação e nos novos postos de trabalho que vão aparecer. A grande questão é que os postos de trabalho que vão desaparecer já existem. Os postos de trabalho que vão existir ainda não existem. E há aqui a tal questão da percepção da indústria 4.0, mais uma vez percepção, da indústria 4.0 e da automatização, como o bicho-papão dos empregos e dos postos de trabalho. Isto tem a ver com comunicação às pessoas, com a adaptabilidade das pessoas, reskilling, upskilling, tudo aquilo que o projeto também fala. E nesta indústria é a mesma coisa. Portanto, como eu costumo dizer, antigamente as empresas, a indústria e as empresas diferenciavam-se pela tecnologia que tinham, pela informação, pela tecnologia, tudo isso. Hoje em dia toda a gente tem a mesma tecnologia, entre aspas, mas eu consigo aceder à mesma tecnologia que o meu concorrente dos Estados Unidos ou alemão, o que quer que seja. Portanto, se nós pensarmos, o que vai diferenciar de facto as empresas são as pessoas. Antigamente ou era capital, ou era a tecnologia, ou havia muitos outros fatores. Neste momento vão ser de facto as pessoas que vão diferenciar as empresas e as entidades que estão no mercado. Claro. É um ótimo comentário aqui para também, nos últimos minutos, encerrarmos, e não sei se da audiência existe alguma questão via online, mas da minha parte eu não tenho mais questões, portanto, Carlos, estás à vontade para também encerrar a sessão. Não, eu gostaria de facto de agradecer ao João, à Beatriz, à Daniela e a todos os intervenientes no projeto, também à audiência, quem nos esteve a acompanhar, quer presencialmente, quer online. Acompanhe o projeto, o site do projeto foi apresentado, é skillup.eu, skillup.eu. E também temos. E, portanto, é um projeto muito interessante e, como a Daniela disse, apesar de ter sido iniciada a sua concepção, ter sido pré-Covid, está atualizada às condições do Covid e aos desafios que o Covid, entretanto, nos veio pôr. Portanto, agradeço a todos e agradeço também ao Portugal Air Summit e à organização a oportunidade que nos deram para apresentar o projeto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.